podcast.com.br. Conheça nossa rede e nossos podcasts parceiros. Vida longa e próspera, comunidade escolar. Aqui é o professor Felipe Fraga, começando mais um AL Podcast. E o ideal no ensino é o presencial aliado ao EAD. Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Hidalgo. E se adequar aos tempos faz parte do caminho. Felicidade é saber adaptar-se. Boa noite, eu sou o professor Nicásio e eu tô de máscara por via das dúvidas. Boa noite, aqui é o professor Rodrigo e todo filme de catástrofe começa com cientistas sendo ignorados. Na Unip EAD, você é quem escolhe como e onde vai estudar. Cursos à distância que se encaixam na sua vida e no seu bolso. Você pode estar em qualquer lugar e a Unip está com você. Qualidade de ensino e cursos reconhecidos pelo MEC, com professores online 24 horas. Unip EAD. Mudar sua história só depende de você. Para quem estiver nos ouvindo, nós estamos gravando aqui no dia 12 de maio de 2020, em meio à pandemia do coronavírus, Covid-19. Nós vamos falar sobre aulas online, ou aulas EAD, ou aulas programadas, que é o termo jurídico que se utiliza aqui no Rio Grande do Sul para o que a gente está fazendo aqui desde o dia 19 de março. Na nossa escola, especificamente, como nós tivemos um movimento de greve no ano passado, as nossas aulas começaram no dia 16 e foram interrompidas no dia 19 de março. Então, principalmente para os alunos de primeiro ano que estão chegando na escola aí, sejam muito bem-vindos à escola, que eu não consegui passar em todas as salas para dar as boas-vindas para esses alunos. Então, quem estiver nos ouvindo, eu sei que deve estar sendo um pouco estranho, no mínimo, ter esse tipo de aula, assim, sem ser presencial, mas a gente vai se adaptando aos poucos, até porque essa é uma realidade que provavelmente cada vez mais a gente vai ter que utilizar, né, essa mescla de aula online com aula presencial, quando as aulas presenciais voltarem, né? Aqui a previsão é dia 1º de junho, mas eu duvido muito, e até eu queria ouvir a opinião de vocês, o que vocês acham, mas eu acho que se voltar a aula presencial, só lá por setembro. Pois é, eu concordo contigo, porque a situação é bem delicada e nós estamos bem preocupados também, claro, com a educação, mas primeiramente com a saúde e com a situação atual, né? Então, acho que nós não vamos retornar tão cedo. E sim, o EAD, acho que veio para ficar, eu até comentei isso em off, que independente de quando nós voltarmos até, eu acho que muito se vai utilizar de tudo que a gente vai aprender e está aprendendo nesse período que estamos aí em quarentena. É isso aí. Bom, eu vou na linha de vocês, assim, e eu acrescento que com todo esse panorama que nós estamos tendo de crescimento dos contágios, crescimento do número de óbitos, infelizmente, por conta do Covid-19, a gente está... E a escola, por ser um grande foco, assim, de aglomeração, e é inevitável que seja dessa forma, principalmente no modelo de ensino que nós praticamos ainda, né? E com o tipo de estrutura que a gente tem, principalmente nas escolas estaduais, né? Nas escolas públicas. Então, eu acho que a gente vai se arrastar, assim, essa projeção de paralisação, ela vai ficar sendo renovada de mês a mês até que se tenha uma situação completamente segura, né? Então, eu concordo com vocês. Eu acho que lá por setembro a gente pode estar tendo um panorama melhor e a gente pode estar reiniciando esse processo, né, com um ano que está sendo bem atribulado nessa questão, né, porque todos nós fomos pegos de surpresa e tivemos que improvisar em relação às aulas que nós estamos dando, né. Bom, pessoal, eu concordo com vocês, esse está sendo um ano diferente de todos o que nós tivemos até agora no magistério, acredito, né. Eu também vi recentemente que houve um aumento expressivo do número de falecimentos por decorrência do Covid-19 no Brasil. Hoje foi o dia, assim, as últimas 24 horas tiveram mais de 880 mortos, né? E não há como as autoridades programar a liberação das atividades nessas condições, né? Então eu concordo com vocês, eu também acredito que
a retomada das atividades escolares vai levar um tempinho até que possa ser feita visando a segurança dos alunos, a segurança de toda a comunidade escolar, né, como um todo. E é claro, né, o que a gente torce é que aqui no Rio Grande do Sul os casos de contaminação eles diminuam do que está ocorrendo no momento, assim, né, porque nós somos um dos estados que menos está ocorrendo os contágios, né, e o número de mortes comparado a outros estados como o São Paulo, Amazonas, lá é muito menor também, né. Eu estava olhando aqui as estatísticas enquanto eu falo, no Rio Grande do Sul até agora foram 105 mortes, né, e daí tem um mais 8 ali que eu acho que eles fazem um cálculo de média, assim, né, que provavelmente amanhã vai chegar a 100 e poucos, assim, né. Ele é um número baixo, assim, né? Claro que a gente não queria que tivesse nenhuma morte, assim, né? Mas se continuar nesse ritmo, pode ser que a gente volte aos poucos, né? Eu acredito que quando a gente retornar, seja em junho, seja em agosto ou setembro, vai ser aos poucos, vai ir metade da turma um dia, no outro dia outra metade da turma, vai ser por escalas, assim, né? Mas aqui do grupo, né, quem está em sala de aula no momento é o Hidalgo e o Rodrigo. Eu, como sou diretor da escola, não tenho, digamos assim, uma disciplina para ministrar no momento. O Nicásio também, como coordenador pedagógico, supervisor, também não tem turmas no momento, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho o Hidalgo e o Rodrigo depois. O que vocês estão achando, assim? Se vocês já tinham tido contato com o aluno online, de forma online, assim, como é que vocês estão se virando? E o que vocês estão achando? Assim, vocês estão achando ruim? Estão gostando? Não estão gostando de trabalhar dessa forma? Na verdade, eu acho que a gente sempre se esquiva disso. Acho que naturalmente, nós como professores, nós gostamos de estar dentro da sala de aula, e porque tem a relação pessoal com o aluno ali, e aquela interação é o que a gente mais gosta. Uma vez até eu conversando com o Nicásio, né, na escola mesmo, nós falávamos sobre isso, sobre como é legal estar na sala de aula. O que a gente mais gosta de ser professor é o ato ali, a ação de dar a aula e interagir com os alunos. E bem, como eu falei antes, geralmente a gente tende naturalmente a estar numa zona de conforto e não utilizar, né, os recursos que sempre estiveram aí, né, pelo menos nos últimos anos, recursos, plataformas e aplicativos que a gente possa utilizar. E inicialmente eu vou dizer para vocês, vou ser bem sincero, é complicado, não é fácil. Até quero relatar assim, que a minha primeira aula que eu tentei dar online foi um desastre, assim, eu estava nervoso e não me saí bem, inclusive até cometi erros assim, que se eu tivesse numa sala de aula não ia acontecer. E eu vi assim que, pô, eu preciso me adequar, eu preciso me dedicar mais. Daí o que eu fiz? Agora eu adquiri um microfone e tô no segundo passo aí, indo atrás de uma mesa digitalizadora, porque eu sou professor de matemática, né? Gosto muito de escrever, de riscar, e dar uma aula assim só ilustrativa, assim, expositiva, com slides, também é um recurso, eu acho que deve ser utilizado, mas no meu caso, assim, eu não me senti tão à vontade. Então eu estou procurando usar os recursos que existem e procurando conhecer também, que existem muitos que eu não conheço, recursos, aplicativos e plataformas para poder me adaptar. Agora, depois de algum tempo, claro, estou começando a gostar, estou começando a realmente entender como algumas coisas funcionam, mas inicialmente, sendo bem sincero, assim, é bem complicado. É bem complicado, assim, essa transição, né? Mas isso faz parte e eu acho que não, como eu falei antes, não tem mais volta, né? Eu concordo Primeiro, concordo com o que o Felipe disse, que realmente o ideal é haver uma junção entre a aula presencial e também ter a disponibilidade do EAD como uma ferramenta de apoio, né? E também concordo com o Hidalgo quando ele diz que nada substitui a nossa interação com os alunos em sala de aula. Essa é uma das coisas que eu sinto bastante falta, né? De estar ali respondendo, interagir com eles, sabe? Isso é uma das coisas que mais me motiva como educador e é algo que eu sinto muita falta nesse momento, né? Apesar de saber que é necessário a gente estar agora recluso, né? Cada um na sua
na sua casa, se protegendo as suas famílias, né? Mas é algo que eu confesso que sinto muita falta, porque é uma das coisas que mais, eu sei que não apenas a mim, como educador, ter esse contato direto com os alunos em sala de aula, né? Complementando, então, o que vocês falaram, gurizada, acho que a questão, a escola, essa questão do contato com os alunos também, ele é interessante porque torna a escola não somente um ambiente de passagem do conhecimento do professor para o aluno, né? Um ambiente de troca, e acaba quando a gente vai para o ambiente online, como a gente está engatinhando ainda no negócio, a gente não consegue fazer essa troca, né? A gente muito mais transmite, espera que os alunos retornem o que a gente transmitiu, mas esse ambiente de troca, essa relação que a gente cria, que muitas vezes acaba se tornando uma relação de amizade com os alunos, ela fica extremamente precária, né? Aquele contato olho no olho da sala de aula, ele é extremamente importante e como o Hidalgo falou, que a gente já conversou sobre isso, é o que a gente mais gosta, né? É estar ali, a gente também aprende com os alunos, a gente entende como é que está funcionando a geração que veio depois da nossa, né? Então a gente tem momentos de comparação, a gente troca ideia, inclusive, sobre hobbies, sobre outras coisas que vão além de somente a aula ministrada da forma tradicional, né? Vai muito além o ambiente da escola. Então, eu imagino que esteja sendo bem difícil para o professor de sala de aula lidar com essa situação, né? E tentar arranjar formas de modificar isso daí e de melhorar essa relação. E é claro que a gente fala de uma realidade, assim, que primeiro que nós somos uma escola só de ensino médio, né? Então eu imagino como é que está sendo para professores que tem que dar aula, que davam aula para alunos de fundamental, lá de séries iniciais, né? Lá já deve ser um pouco mais difícil. Até tenho olhado algumas experiências, assim. O que acontece? Algumas escolas imprimiram algumas atividades para os alunos fazerem em casa, né? Acho que até para alunos que não têm internet. Nem todas as escolas estão usando o Google Sala de Aula, como a gente está utilizando. E alguns professores têm gravado vídeos para mandar para os alunos, assim, para eles assistirem, né? Em São Paulo também eles estão transmitindo aulas pela TVE de lá, o que vai acontecer aqui no Rio Grande do Sul também, né? A partir do dia 18, pelo que eu sei, é para começar aqui na TVE, eu acho que das 19 às 10h30, se eu não me engano, vai ter aulas sobre o Enem, daí vai ser aulas preparatórias para o Enem. Mas até o que eu tenho acompanhado, assim, nós somos, digamos assim, 4 professores que a gente até tem alguma intimidade com a tecnologia, assim, né? Mas deve estar sendo até mais difícil para quem não tem, né? A gente mesmo na nossa escola, nós temos professores que sabem utilizar o e-mail, assim, mas agora já o sala de aula eles já demoraram um pouquinho, ou alguns que não estão utilizando, mas daí repassam para a gente postar, assim, né? Mas eu acho que nem mais ou menos o que o Hidalgo falou antes ali, me parece ser uma experiência, de certa forma, positiva, que está obrigando alguns professores a passar para o EAD que não utilizaram antes, eles têm que utilizar isso, né? Eu, assim, na experiência que eu estou tendo como diretor, assim, ou mesmo se eu estivesse na sala de aula, eu acho que eu não sentiria tanto, porque na época que eu ainda estava em sala de aula, eu já utilizava muito, quase que de forma EAD, algumas atividades, né? Então, desde 2010, 2011, eu já criava os grupos no Facebook e já tinha algumas coisas que eu postava exclusivamente lá nos grupos para os alunos fazerem, né? Até porque a gente tinha muito de aluno faltar aula, não foi na aula no dia. Aí eles tinham que pegar uma atividade, daí eles tinham que esperar até a próxima aula. Então eu já tinha muito contato por redes sociais com os alunos, assim, eu acredito que eu não sentiria muito, mas realmente essa parte do contato humano, assim, né? Na nossa escola, por exemplo, que tem a mesa de ping-pong, deve ter aluno que deve estar com muita saudade daquela mesa lá, né? E esse negócio do Facebook, aí, o Facebook ter se tornado uma rede social old school ainda por cima, dificulta, né? Porque os alunos não acessam mais esse negócio, né? Eles estão a fim de outras redes sociais, né? Então isso também foi uma das coisas que dificultou pra gente começar, né? Justamente a utilização do Facebook. A gente estava até comentando ontem lá que a gente estava entregando as cestas básicas e de que talvez o ano que vem a gente já não precise mais dos grupos do Facebook, né? Porque muitos alunos já não têm Facebook, a gente tem alguns professores também que não têm ou que até não gostam de usar, assim, né? O Facebook vem perdendo usuários mesmo nos últimos anos bastante, né? E o Google Sala de Aula, ele tem muito mais recursos, né? Então, a tendência é já para o ano que vem, talvez a gente nem fazer os grupos de Facebook e migrar para o Google Sala de Aula, né?
ou até outra plataforma, né? Tem algumas outras, como eu estava olhando o Edmodo, por exemplo, que dá para os pais acompanharem e tudo. A tendência é cada vez mais ter um ensino EAD online, assim, junto com o ensino presencial mesmo. Mas, pessoal, então, assim, a gente queria, já para não se prolongar muito aqui, né, a gente pensou em dar algumas dicas de filmes, séries, livros, né, cada um pode dar uma dica de um de cada, ou só um, também como para os alunos poderem assistir em casa, ou outros professores que estiverem nos ouvindo, para ajudar a passar esse momento da quarentena aí, né. Mas além disso também, né, os alunos que estão um pouco perdidos aí, sentindo falta das aulas online, assim, o Enem abriu inscrições nessa segunda-feira, então os alunos que não se inscreveram ainda do terceiro ano se inscrevam. Eu acredito que ele venha a ser adiado, mas por enquanto o governo federal ainda está mantendo a data para outubro. Esse ano vai ser o primeiro ano em que vai ter 2 edições da prova, né? A primeira prova vai ser presencial e depois a outra vai ser online, ou vice-versa, não lembro qual que vem primeiro e qual que vem depois. Mas depois, para os alunos da escola, a gente posta as datas certinho no Google Sala de Aula, ali, que a gente tem postado tudo, né? Os alunos que estiverem nos ouvindo, que não estiverem conseguindo acessar o Google Sala de Aula, eles podem nos pedir pelo WhatsApp também. Antes de dar as minhas dicas aí do que assistir, eu já queria convidar, caso a gente consiga editar esse episódio, que eu acho que vai ser tarefa para o Hidalgo aí, antes de sexta, eu já quero convidar para sexta-feira, às 19 horas, a gente vai ter uma transmissão ao vivo na página do Facebook da escola, onde alguns especialistas em educação ali vão falar sobre esse ensino online e me convidaram, eu vou participar também. E daí também queria dizer para o pessoal acessar o canal no YouTube ou no Spotify para ouvir o AL Podcast, então queria dar essas dicas. E a dica de filme que eu trouxe hoje aqui, eu trouxe ela de 2 formas. A primeira é quem não assistiu ainda todos os filmes que foram indicados a melhor filme no Oscar, ou melhor filme estrangeiro, ou melhor documentário, assistam, todos são muito bons, né? Então aí são 9 na categoria de melhor filme, mais 5 do melhor filme estrangeiro e de melhor documentário, só aí vocês vão achar 19 filmes para assistir, né? Mas quem quiser uma coisa mais voltada para essa questão de pandemia, de contágio, eu queria então indicar aí exatamente o filme Contágio, que é um filme que mostra de forma bem realista como é que funciona essa questão de pandemia, de como ela se espalha pelo mundo, né? Só que não pode estar também numa semana onde está muito deprê aí, senão a gente assiste e fica assustado. Mas então qual é a dica de vocês, pessoal? Acho que o Hidalgo primeiro, a gente continua na ordem. Bem, primeiramente eu queria indicar que vocês se exercitassem, né? Porque ficar em casa só parado, dormindo, deitado e mexendo no computador não é uma coisa boa. Então, nem saudável. Então, olha, eu sou sedentário, mas eu sendo sedentário, eu vi que não é legal ficar só saído da cama pro sofá, do sofá pra cadeira, da cadeira pra cama. Então, tem que se movimentar, sei lá, acha uma esteira velha, uma bicicleta, joga um futebol aí com a parede aí do lado da tua casa, aí, enfim, inventa alguma coisa pra manter a sanidade. Eu acho que eu sou sedentário, definitivamente. Eu nunca dei tanta importância assim para alguma atividade física que nem nesse momento. Então, mantenham a saúde física de vocês também. Isso é muito importante. Ainda mais agora, acho que deve ter alguma relação com a questão da imunidade também, né? Não saberia afirmar isso, mas com certeza, assim, a atividade física é a minha dica aí, é uma coisa que deve ser pensada e praticada, ok? Tudo de bom para vocês aí. Bom, pessoal, de indicação, assim, para a gente passar por esse período com uma sanidade mental pelo menos estacionada onde ela parou quando a gente entrou no período de quarentena, né? Não piorar, e melhorar é muito difícil com a gente trancado dentro de casa, né? É uma situação muito complicada, a interação ela é importante. Então eu vou indicar para os alunos, assim, como a gente está tendo esse período de aulas à distância e ao mesmo tempo de inevitável preparação para Enem, que como eu sou professor de história, que os alunos eles procurem por romances históricos, tanto para ler quanto para assistir em questão de
de filme, assim. Então, um deles é um filme da década de 60, mas é um filme que eu indico bastante, até pelo tipo de Enem que nós tivemos no ano passado, explorando esse tipo de conteúdo especificamente, que vocês assistam O Incrível Exército de Brancaleone, tá? Um filme da década de 60, uma comédia italiana sobre o período da Idade Média, bem o período da Peste Negra, e pega já esse mote do que a gente está tendo com a infecção do Covid-19, né? E de série, vou dar uma dica de uma que eu descobri, que na verdade não foi eu que descobri, foi minha esposa que descobriu e me indicou do Netflix, que é Kingdom, que é uma série coreana sobre o período da Coreia feudal, só que ele bota uma questão fantasiosa envolvendo zumbis, assim. Então é praticamente um Game of Thrones com zumbis. É muito interessante, muito bem feito, é a primeira série original da Netflix produzida inteiramente na Coreia, então vale a pena, assim, pelo tipo de investimento que a Coreia anda fazendo. Até os caras ganharam o Oscar, né, agora como melhor filme, ganharam outras várias categorias com Parasita, né, que também é totalmente indicável, mas em termos de série, assistam Kingdom, que todos vocês vão se divertir, assim, vão ter uma ideia de como é que funcionava a Coreia e a caracterização, principalmente, de vestuário dos coreanos no período feudal, assim, tá? Então é bem interessante, vale a pena. Muito bem. Filmes para indicar, como foi recomendado agora pelo Felipe, só quero enfatizar, e também o que o Nicásio recomendou, o Parasita, que, sem dúvida, trata de uma alegoria social muito interessante, bem legal de se ver, para a gente pensar. O filme brasileiro Bacurau também é altamente recomendável, para a gente fazer até estabelecer uma certa relação com o momento que vivemos atualmente, né? E é um filme que foi internacionalmente premiado. Eu recomendaria também o filme do Sam Mendes, 1917, que também foi indicado à categoria de melhor filme e outras categorias também, mas que tecnicamente é uma visão interessante, assim, a respeito de dois soldados lutando para sobreviver em meio aos horrores da guerra, né? E o próprio filme que foi baseado numa obra de quadrinhos, que é o Coringa, que é muitíssimo bem interpretado pelo Joaquim Fênix, que recebeu com justiça o Oscar pelo papel. Esses são os filmes que eu recomendaria para vocês. Eu estou para ver os outros ainda indicados a melhor filme. Tenho certeza também que são obras que têm uma grande relevância e estão na minha lista aqui para assistir. Em termos de livros, o Acordei Negro, do Juremir Machado da Silva, é altamente recomendável. Estou começando a ler, estou gostando bastante. Já li outras obras dele, como Getúlio, como História Regional da Infâmia, né? Que se baseiam em diferentes acontecimentos históricos do Brasil, né? O Getúlio fala justamente sobre as circunstâncias que levaram à morte do Getúlio Vargas, mas é um romance histórico, só que é bem interessante. O História Regional da Infâmia, ele traz uma abordagem bem crítica a respeito da Revolução Farroupilha, né? Ele problematiza o caráter heróico dos protagonistas. Então, basicamente, em termos de filmes e livros, eu gostaria de indicar isso. Séries eu não estou acompanhando agora, mas eu vou dar um jeito de me organizar para acompanhar, assim que eu tiver, indico para vocês também. Do que foi indicado, eu gostaria de reforçar aí a indicação do Nicásio, Kingdom, né, que é essa série sul-coreana, então a primeira série sul-coreana produzida pela Netflix. Até agora eu tô recém no terceiro episódio, assim, mas o que a crítica tem dito é que ela é o Game of Thrones sul-coreano, assim, né, porque o nível de produção dela é bastante elaborado mesmo, assim. E apesar de que, claro, ela tem uma linguagem um pouco diferenciada, assim, né? Os orientais têm um humor um pouco diferente do nosso, então pode ser que o pessoal até estranhe um pouquinho no início, assim, mas os zumbis são muito bem feitos, né? E são zumbis que correm, então já é uma coisa que dá digamos que um terrorzinho a mais ali quando a gente está assistindo, né? Então eu gostaria de reforçar essa indicação aí como série. Agora, como de livro, e aí casado com uma série também, que eu queria dar como indicação final, a série de livros As Crônicas Saxônicas, ela está no
10º livro agora, até quem tiver com problema aí para comprar o livro impresso, né? Vocês conseguem baixar os PDFs na internet. Se não conseguir, até pode entrar em contato comigo aí, que eu consigo uma cópia didática para vocês. E ela também tem uma série que está na 4ª temporada, já terminou a 4ª temporada. Eles estão começando a produção da 5ª e a série também é bacana. Eu tô assistindo a 2ª temporada no momento, então ela é bem fiel aos livros. É muito parecida com Vikings, né? Mas tanto os livros e a série agora que eu tô assistindo, eu gosto um pouquinho mais do que Vikings, porque ela tem um aprimoramento, assim, um apuro histórico de realismo um pouco maior até do que o Vikings, apesar de que o protagonista não é tão carismático quanto o de Vikings lá, mas quem persistir assistindo, acredito que vai gostar bastante. Mais alguma dica aí, então, pessoal? Eu quero indicar alguma coisa. Eu fui sair totalmente da curva, não entendi que era para indicar série ou filme, mas eu vou indicar o podcast de um professor que dá aula numa universidade ali no Vale dos Sinos, que é o professor Gustavo Reis, e o nome do podcast dele é Pergunte ao Professor. Tem poucos episódios, mas é bem interessante, vale a pena, assim, para os alunos ou para professor mesmo que quiser, de matemática principalmente, das exatas, enfim, que quiser conhecer o trabalho dele, é bem interessante. Ele tem também um site, que se eu não me engano o nome do site é Estude Matemática, que tem bastante conteúdo também massivo. Então ele já está há algum tempo produzindo material online, assim, então eu estou tentando, claro, na medida do possível, me espelhar um pouco no que ele fez para tentar fazer algo de qualidade, assim, para já me projetando para os próximos anos, como eu disse antes, para me equipar, porque imagino que o EAD, o ensino à distância, e os recursos que vão ser utilizados chegaram para ficar, né? E além desse podcast, que é o Pergunte ao Professor, eu quero indicar também a série da HBO Westworld. Então, terminou a 3ª temporada agora, e a série é bem... trata com muita coisa social também, muita ficção, mas assim, a série é muito boa, tem bastante filosofia ali também, e eu sugiro que se forem assistir a 3ª temporada, com certeza devem antes assistir a 1ª e a 2ª temporada, porque a série é toda encaixadinha assim, e ela depende das temporadas anteriores. E essa aí é minha dica. E pedir desculpa também, vocês estão indicando um monte de coisa, eu falei exercício físico aí. Desculpa. Não, mas é uma dica boa, né? É importante, né? Eu tô com dificuldade de seguir essa dica aí também. Até tem uma esteira aqui em casa, mas eu olho para ela faz 2 meses e não subo nunca, assim, né? Mas eu demorei a me adaptar a essa rotina em casa, assim, porque toda a demanda que tinha de trabalho na escola, para mim, aumentou, assim. Eu quase não consegui sentir essa distância, porque eu falo com aluno, com pais, com professores todos os dias, pelo WhatsApp, assim, que eu quase não senti diferença. Acho que até minha carga de trabalho aumentou nesse período aí. Mas então tá, pessoal, a gente no L Podcast, eu até esperava lançar mais episódios agora durante essa quarentena, a gente tá meio devagar, mas a gente vai corrigir isso. Mas lembrando que a gente tem mais de 30 episódios no canal lá, né? Quem não ouviu ainda, aproveita esse período para ouvir lá e nos manda no WhatsApp da escola aí sugestões. Quem sabe gravar por Skype, sabe usar Skype, ou tá afim de gravar alguma coisa, entre em contato conosco aí que a gente agenda para gravar sobre coisas que os alunos gostem também, que estejam afim de gravar, né? A gente até tem no Roteiro Cast lá um episódio com o aluno da escola, é o Mike, lá, procurem lá sobre filmes de Segunda Guerra, né? Mas a minha participação por hoje é isso, então uma vida longa e próspera a todos. Ô Felipe, tem que falar do site então também. Boa, bem lembrado, né? A escola já faz mais de um ano já o site, só que agora ele está mais atualizado, né? Então, se vocês acessarem, colocarem no Google lá, Escola André Leão Poente, vocês vão ver que vai aparecer a escola no Google Maps. E bem no cantinho à direita, assim, vai aparecer o website. Vocês clicam ali, vai direto para o site da escola, no aplicativo do Google Maps também. O nosso site é integrado com o Google Maps. E lá vocês acessam o site, vocês acham um botão do WhatsApp da escola, um botão para rotas para a escola. Tudo que vocês precisarem tem lá. Tem lá os links para acessar o Google Sala de Aula e também agora tem os episódios do AL Podcast que vocês também encontram pelo site da escola.
Ah, e tem mais uma coisa Só não também. usem as rotas para chegar na escola agora, porque vocês não vão encontrar ninguém lá, tá? Só para frisar. Tá, e não vai falar também sobre aquele participante do L Podcast que foi entrevistado num canal aí? Pois é. O Hidalgo, ele lembra mais do que eu. Procurem também no YouTube o canal do professor Viegas, que é um professor também de escola pública. Ele tem um canal bem bacana, ele inclusive tem videoaulas lá de matemática, usando o GeoGebra e tudo, e tem uma entrevista do AL Podcast, em que eu participo, fui entrevistado lá falando um pouquinho sobre como é o podcast. Então é canal do professor Viegas no YouTube. Aí sim, viu? Pessoal, então é isso aí. Estamos com saudades da sala de aula, que isso fique bem, como é que eu posso explicar? Bem claro, né? Acho que nós estamos aqui falando dos recursos do online, do recurso do EAD e dessa adaptação, quando na verdade a gente queria estar em sala de aula, né? Os alunos também estão sofrendo, a gente sabe, essa adaptação não está sendo assim mil maravilhas. Estamos também com saudade da sala de aula, mas é isso aí, né? Estamos aí, temos que nos adaptar porque faz parte do processo. Mas mesmo assim é muito legal estar aprendendo, né? Eu estou muito feliz porque hoje nós trabalhamos na escola do André Lampante com ensino médio, então é uma experiência assim que enriquece muito. E os alunos também têm ajudado muito, principalmente quando eu peço alguma indicação de algum programa, quando eu peço alguma indicação de algum aplicativo, eles têm me ajudado e eu quero agradecer também aqui os alunos que me ajudaram e que estão sempre dispostos, inclusive, para fazer testes aí, para usar aplicativos simples, usar um Skype mesmo para poder captar a tela, ou o Discord, ou outro qualquer aplicativo que a gente possa e programa que a gente possa vir a utilizar. Então os alunos do André estão de parabéns aí pelo esforço, pela adaptação que estão passando, né? E principalmente por serem solícitos quando eu pedi que me auxiliassem. É isso aí, um abraço, saudade, feito. Então é isso, pessoal. Abraço, bebam água, né? Importante. E até depois da quarentena. Estou com saudade de vocês também. Pessoal, assim, essa é só uma fase, vai passar, se cuidem, tá? Protejam-se, evitem sair de casa, quando tiverem que sair, usem máscara, tá? Cuidem da higiene, cuidem da saúde, se protejam, tá? A gente sente muita falta de vocês, essa situação é só um momento, ela é temporária, vai passar e quando terminar a quarentena a gente vai estar muito feliz em receber vocês novamente em sala de aula, viu? Um grande abraço e fiquem bem. Feito então, pessoal. Não esquece de pôr gravar, né? Tá gravando? Já tá. Tá gravando, já faz 41 minutos já que a gente tá gravando. Desculpa, Não, desculpa de novo. Pior. Não, isso aí é normal, toda vez que o cara vai usar a primeira vez dá problemas. Mas agora eu já sei Vamos que lá. é só usar pelo celular sempre, porque daí ainda não dá galho.